A visão que eu tenho do paraíso é antagônica daquela que expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, pela desobediência ao comer o fruto proibido. Afirmo isso porque a perda da inocência, ou melhor dizendo, a ascensão da malícia, os fez perceber que estavam despidos. E o meu modelo mental de paraíso é justamente o retorno a uma visão não maliciosa de nós mesmos e dos outros. Agora, pensemos em alguém que podemos identificar como malicioso ou maliciosa, já que essa característica parece estar muito bem distribuída e equilibrada entre os dois sexos. Porém, antes de continuar a descrever minha visão de paraíso, vejamos como o dicionário faz a definição do termo malícia. Primeiro, aptidão ou inclinação para fazer o mal. Má índole, malignidade, maldade ou habilidade para enganar, despistar, astúcia, ardil, manha. Agora que sabemos o significado da malícia, imaginemos um local de total ausência de todos esses termos e eis aqui minha visão de paraíso, pois o fastio da malícia nos permitiria observar todas as manifestações humanas, inclusive a nossa, sem inclinação para a perversidade. Assim, se comer o fruto proibido, a nudez é motivo de lascívia, no meu retorno ao paraíso é aquela que não vê a obscenidade no corpo humano e todas as taras perderiam o que as alimenta, que é justamente a malícia. No entanto, a malícia parece somente existir na vida em sociedade, pois acredito ser um pouco absurdo alguém ser malicioso contra si próprio. A maldade em si ocorre somente a partir de nossas relações com o mundo e o julgamento que fazemos daquilo que percebemos. Contudo, o julgamento malicioso não é a expressão da maldade enquanto restrita à simples manifestação da palavra, mas é maligna quando indutora de ações perversas. E é bem verdade que todos nós carregamos malícias no pensamento e mente aquele que diz que não a tem. No entanto, o grande problema é quando deixamos esses pensamentos nefastos dominarem por completo nossas ações e palavras. Hannah Arendt, uma filósofa alemã que foi testemunha dos horrores do nazismo, apontou a banalização do mal no totalitarismo, que busca no controle das ações humanas o alinhamento com as maldades que emanam do líder totalitário. Não há respeito pela individualidade e a destruição de todas as instituições, como sindicatos, escolas, associações, igrejas, famílias, etc., que sejam contrários se faz necessário para que as maldades sejam banalizadas e incorporadas como uma ação necessária. A malícia está nas ações de governos e algumas dessas empresas que colaboram com governos estão sob o comando de gente que personifica a maldade e tenta justificá-la como necessária ao interesse difuso, quando, na verdade, é o preço da destruição das organizações de interesse difuso que será para o benefício de uma coletividade que aderiu ao mal. Por isso é que destrói entidades que defendem a cultura, a ciência, inclusive as universidades, e de proteção ambiental e de interesse de grupos étnicos, índios inclusive. E buscam retirar das leis proteções trabalhistas, argumentando que são boas e necessárias àqueles que justamente serão os mais prejudicados. Embora o rol das maldades parecesse não promover diretamente a destruição das famílias, eis que neste ano surge a Covid-19, que vem escancarar que o rol de malícia que existe nessa gente é necessário que pessoas devam morrer para um suposto benefício econômico que no final de tudo não será a garantia de êxito. Mas é certo que já deixou famílias destroçadas pela perda de alguém muito importante em laço afetivo ou material. Famílias que perderam para a Covid-19 o principal ou membro importante para o sustento familiar, que provavelmente terão que enfrentar privações, perdas de patrimônio, de qualidade de vida, em benefícios em prol de um projeto político e de poder que tem sua raiz na malícia. Governos, quando expõem as famílias a um contato forçado com o vírus, que não possui remédio ou vacina, pode ser chamado sim de genocida, e muitas dessas decisões ainda serão levadas aos tribunais pedindo reparação por todas essas mortes, hoje mais de 85 mil. Alguns governadores e empresas
estão obrigando os declarados grupos de risco de pessoas que coabitam com esses grupos o retorno ao trabalho. Ou seja, aqueles mais propensos a morrer de Covid-19 estão sendo forçados a serem expostos ao vírus, ou mesmo de levar a doença para um parente idoso ou qualquer outro que tenha uma comorbidade que favoreça a forma mais grave da doença. Quem tem mais de 60 anos costuma ser mais vulnerável, pois possui um sistema imunológico mais enfraquecido e toda aquela polêmica inicial de isolamento vertical, horizontal, agora está reduzida à única via, a da completa exposição de todos e que morram aqueles que têm que morrer mesmo. Se essa ação de governos e empresas não é um ato genocida, então precisamos urgentemente revisar a história e absolver os condenados no Tribunal de Nuremberg. Outro ponto importante é esclarecer que aqueles mais propensos a morrer são os que dependem de hospitais públicos. Haja vista que as estatísticas dizem que a taxa de cura é 50% maior em hospitais privados, ou seja, novamente, a base da pirâmide social que mais tem a perder, inclusive a própria vida. Finalizo dizendo que o Supremo Tribunal Federal, quando determinou que as políticas de isolamento deveriam ser promovidas pelos governos estaduais e municipais, foi por meio da perspectiva que o Brasil, por ter uma característica continental, obviamente, em suas regiões geográficas haveria graus diferenciados de infecção e de controle da pandemia, o que fez, por exemplo, que Manaus fosse a primeira capital a colapsar o sistema público e privado, e também a primeira, depois de 4 meses, a ter um pouco menos de 50% de ocupação dos leitos de UTI. Infelizmente, algumas cidades começaram a viver o drama manauara, e uma delas é o Ribeirão Preto, uma das cidades mais ricas do noroeste de São Paulo, que começou a colapsar. Essa diferença de distintos momentos da pandemia nas regiões brasileiras fez que a média das mortes permaneça estável em mais de 1.000 mortes diárias, pois quando a capital apresenta melhora, como é o caso de São Paulo e Manaus, os casos explodem no interior, sendo mais dramático em São Paulo devido ao tamanho de sua população. Quando uma empresa ou entidade federal que tem funcionários em várias cidades de regiões brasileiras determina que grupos de risco ou aqueles que coabitam com esses devam retornar ao trabalho, ignora justamente os diversos momentos que vivem as regiões brasileiras e expõe seus funcionários e familiares ao elevado risco de morte. A malícia que carregam as ações de governo e de empresas simplesmente aumentam a sensação de que vivemos em um inferno de longa duração e que tem por finalidade admitirmos que tudo isso foi inevitável e nós vejamos tacitamente banalizando o mal. Não podemos ser vencidos pelo cansaço e o nosso retorno ao paraíso passa pela constatação que eles é que estão sem roupa e por mais que se apoiem na mentira, toda essa malícia tem que ser exposta. Eu me chamo João Lago. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe em seus grupos de amigos, em redes sociais, porque com isso elevaremos o nível do debate, levando uma mensagem diferente do que a gente ouve por aí a muito mais gente. Muito obrigado.